Evento muito especial aqui na minha amiga doutora Grace Paes de Almeida. Um evento de alta relevância, já que se trata não simplesmente de solidariedade, mas um cunho educativo que faz toda a diferença. E é claro, os grandes eventos não acontecem sem o apoio de empresas que têm o mesmo perfil e que têm a mesma conotação em trazer para a sociedade, devolver à sociedade um pouco do que elas têm também. Eu tenho o prazer de conversar com a doutora Ana Carolina, da Imunicare. Doutora, eu fiz toda esta preleção inicial aqui, mas é exatamente isso, não é? Acredito que boa parte das empresas hoje tem uma preocupação social muito mais empenhada, particularmente a Imunicare, que trata de um assunto tão relevante quando o assunto é criança, não é? Claro, hoje em dia eu acho que isso na verdade é um conceito que cada vez mais tem crescido e que é importante que se multiplique ainda mais. A gente, especialmente que trabalha com prevenção, que é com imunização, sempre teve esse enfoque, mas é o que você falou é muito importante. Na verdade, a saúde, ela hoje em dia é indissociável de educação, de informação. Então é importante que os eventos de solidariedade venham com esse cunho também educativo, que as ações de saúde tenham também esse cunho educativo e vice-versa, que a gente sabe que as duas coisas estão intimamente relacionadas. E é importante para a gente conseguir justamente fazer parcerias e ganhar forças. Nem sempre é fácil a gente conseguir desenvolver eventos como a doutora Grace faz já há anos, que consigam trazer um apoio para a comunidade e trazer esse cunho educativo de uma forma tão bonita. É um empenho muito grande de muitas pessoas e, sem dúvida nenhuma, só quando a gente acredita, tanto nos parceiros, mas principalmente nos profissionais que desenvolvem isso, é que o trabalho se torna possível. Não tem dúvida. E agregando a isso também, você que acompanha as coberturas e você que tem também esse particular interesse com a sociedade, com as empresas, a característica hoje de muitas empresas quererem melhorar a sua imagem passa fatalmente pelo cunho social. Se fala também muito em responsabilidade social, mas eu falei com a Grace, falei em outras entrevistas que você acompanha aqui e sempre toco na importância da atitude. É muito interessante sim você veicular a sua imagem a ações de cunho social, ações de cunho educativo, mas a proatividade é imprescindível em todos os sentidos. Nesse ponto, como é que a senhora vê o posicionamento das empresas hoje e particularmente o interesse da Imunicare em participar mais ativamente? Olha, eu vejo assim, na verdade, desde o âmbito até pessoal e também no empresarial, a gente sempre brinca que, na verdade, a ação é muito mais importante do que só a palavra. Eu acho que é isso que tanto as empresas, buscando responsabilidade social, têm tentado trazer. Então não adianta só a pessoa como indivíduo falar muito em uma atitude e não ter aquela atitude, falar em não jogar papel na rua, em não cortar árvores, em não poluir, em respeitar o próximo. E, na verdade, a gente vê que essas atitudes no dia a dia nem sempre são fáceis. Em termos empresariais, é a mesma coisa. Então, a gente, trabalhando com prevenção, desde que a gente montou a Imunicare, por exemplo, em 2006, a nossa ideia sempre foi conseguir veicular algo que conseguisse agregar prevenção, saúde e educação junto com a imagem da nossa empresa. A gente, por alguns anos, conseguia trabalhar, por exemplo, em parcerias, conseguindo vacinar a população carente. A gente chegou aí em algumas comunidades de crianças carentes, algumas escolas públicas, e conseguia fazer a vacinação dessas escolas. Para o que a gente também precisa de apoio de parceiros, uma vez que a gente trabalha com produtos que não são baratos. Apesar de ter a ideia na rede pública, a vacina é de graça, na rede privada ela é um produto caro para nós, empresa, e claro, para o cliente. Então a gente trabalha somando forças. A gente também busca muito, eu fazia isso tanto com a minha empresa, em áreas de imunização, mas também pessoalmente como pediatra, dando palestras educativas, tanto para gestantes, como para crianças, para escolas, em como trabalhar a saúde dentro de casa, a disseminação de doenças, desde higiene básica até outras medidas preventivas que a gente pode tomar no nosso dia a dia. Então a gente tentava sempre buscar, via levar educação e informação, partilhar um pouco dessa responsabilidade social. E agora, a nossa nova meta, que eu não sei se a gente vai conseguir, é ter uma área de cuidado, que é mais difícil porque tem toda uma questão vinculada aí com a prefeitura, tudo, mas ter áreas para esporte e para apoio na área de artes, porque a gente vê que isso está muito somado a
educação no sentido de uma disciplina, de uma boa formação futura, ou seja, abre muitas portas, e isso é excelente para a saída de violência, porque na verdade não vai se restringir só com medidas punitivas. A gente acredita na formação das novas gerações, com novas ideias e com valores educacionais distintos, para que a gente possa ter mais saúde, menos violência, enfim, um futuro melhor para todo mundo. Eu acho muito interessante e vou pegar uma carona no que a senhora disse a respeito do quesito valores. Em tudo que a senhora citou, em todos os pontos e tal, acredito que se tenha um ponto que seja o cerne em que nós padecemos muito no Brasil hoje em dia, que é a tal da educação. Na medida em que nós tivermos um contexto em que tudo isso esteja inserido, visando um futuro e que possa ser melhor, é que as coisas vão acontecer. E isso daí requer de todos nós, cada um como cidadão e com as empresas que têm que ter essa percepção. Eu fico muito contente de saber que a Imunicare tem essa pretensão e principalmente esta atitude de saber que não existe milagre, como muitos querem acreditar no nosso país hoje em dia, mas não existe. Existe trabalho, existe proeficiência no seu trabalho. E outra coisa, claro, acreditar sempre. Parabéns pela Imunicare ter essa atitude, essa proatividade. Se não me engano, nós não comentamos aonde é a Imunicare, né? A Imunicare é lá na Avenida Anchieta, número 343, na frente do banhado. Vai ser um prazer receber todo mundo. A gente trabalha com as vacinas, a gente trabalha com alergia, eu trabalho com pediatria. Para quem precisar de informações, a gente está disposto, a gente ajuda muitos serviços, às vezes públicos, informação, gente de fora, às vezes de outra cidade. Então, assim, a gente tem muito essa visão. O pessoal passando, querendo conhecer, precisando de qualquer ajuda, estamos lá na Avenida Anchieta. Eu agradeço muito, eu com certeza vou conhecer. E para você, fica uma dica, eu não gosto muito de falar isso aí, que parece meio piegas, né? Fica aqui uma dica, não, mas fica uma possibilidade muito interessante, principalmente nós que estamos do outro lado. Como Sua Excelência, o telespectador e cliente, fica o convite para você conhecer a Imunicare, mais uma empresa que apoia a educação nesse país.